A cena de cinema de Curitiba, ela parece a cidade. Ela é fria. Eu imagino que seja isso. Sinceramente, eu fico sabendo das coisas, mas eu acho que eu fico sabendo porque eu tô aqui. Senão eu não ficaria sabendo. A gente tem uma formação teórica muito boa para criar bastante cientistas, pesquisadores para cinema. Mas não temos, numa perspectiva, nem um sistema de bolsa, nem de divulgação bom o suficiente para a gente incentivar que os alunos busquem essa carreira. Então, esse processo, né, de aprendizado teórico e tal é fundamental, acho que é a base realmente de tudo, mas assim é a prática mesmo que vai te formar e te consolidar e tudo mais. Mas como que a prática se dá? O aprender cinema veio só na faculdade mesmo e nessas relações. É isso, eu falo muito disso. Teve uma fala do Reichenbach, que o Reichenbach veio, Carlos Reichenbach, um grande cineasta brasileiro, ele veio dar um curso de 2 dias, né, no início da faculdade, e ele falou desse lugar da faculdade como um lugar de formar guetos, assim, e daí de encontrar pessoas que têm as mesmas vontades que você. E para mim a faculdade foi isso, assim, mais do que estar ali na sala de aula aprendendo, foi de encontrar pessoas que queriam fazer coisas parecidas com o que eu queria fazer e daí a gente se ajudar e fazer filmes, sabe? No meu caso, o que me ajudou bastante foi a existência da Cinemateca, entende? E também a existência desse grupo que gravitava em torno da Cinemateca. Daí a gente fez, que eram todos, eles tinham os mesmos anseios que eu, então a gente começou a buscar juntos. Mesmo para fazer trabalho com o pessoal da faculdade, tem tipo sempre aquelas panelinhas e tal. Então, o pessoal que produz curso da faculdade mesmo já escolhe quem eles conhecem, quem eles já sabem que já trabalham com isso. Eu acho que tem muita panelinha. Eu acho que isso dificulta também dessas oportunidades saírem dessas bolhas mesmo. é a bolha, né? É passar a bolha que tem nos cineastas do Paraná, que estão sempre se defendendo e pegando eles mesmos. Se você for ver, todas as equipes de filmes são todas as mesmas pessoas, o tempo todo é o mesmo diretor, ou quando não é o mesmo diretor, é uma pessoa que estava fazendo produção para esse diretor, e aí esse diretor está na produção, e é sempre exatamente as mesmas pessoas. É muito difícil de você furar essa bolha. O que eu mais vejo são empresas querendo contratar um filmmaker só, para fazer várias funções, e não tanto participar de uma equipe de filmmakers, ou de uma produtora em si. Então, eu acho que é muito difícil entrar nessa panelinha, e parece que é muito mais importante ter contato, sabe? Às vezes, do que ter um bom currículo. Esse lance de mercado de cinema é difícil, né? Tanto que é isso, acho que a gente sentiu a necessidade de criar a produtora para criar um espaço para a gente, né? Por exemplo, para quem é técnico, para quem quer fazer fotografia, quer fazer som, quer fazer arte, eu acho que de fato é um mercado bastante difícil de entrar, assim, na cidade, assim, mesmo até fora do cinema, né? Na publicidade e tal. E na verdade, assim, esse lugar de conseguir trabalho, né, e do mercado é muito de relações, assim. Mas você tem que encontrar afinidades, né, com as pessoas e ir atrás. E sempre que souber de alguém que está desenvolvendo algum trabalho, uma produção e etc. e tal, e tentar se colocar, nem que seja como observador. Para começar a ter experiência, a gente começa a pegar trabalhos que não vão receber, a gente não vai ser remunerado. E às vezes a gente não pode, tem gente que não consegue pegar esse trabalho porque precisa de dinheiro. Tem gente que trabalha no período da tarde, que nem eu, tipo, trabalho em shopping. Eu não, às vezes, tipo, eu quero muito participar de cursos da tarde, mas eu tô trabalhando. Eu posso falar pra minha chefe, falar, olha, sinto muito, não vou poder trabalhar porque eu tenho que pegar experiência no mercado de cinema para poder trabalhar futuramente. Ela vai dizer, que pena, amor. Sinto muito. Ou você trabalha aqui remunerado, ou você vai fazer cinema e não vai ganhar nada, sabe? Preciso pagar meu aluguel. A gente está numa fase muito complicada de vida, né? Eu falo assim, não é não falo só de Curitiba, do Paraná. O Brasil está tá sendo estraçalhado, né, por essa. E daí todos os setores são prejudicados, né? E a cultura acho que é uma das mais afetadas, né? Chama um estagiário, chama um assistente ali que você não conhece, né? Tem 2, 3 assistentes na produção, na direção, na fotografia. Não custa nada você chamar uma pessoa que está começando. Não precisa chamar quem já está consolidado para trabalhar, a pessoa que trabalha com você
toda a vida, dá um cargo maior para ela, né? Chama ela para dirigir a produção, não deixa ela de assistência. Tem tanta gente começando, tanta gente boa. Gosto muito de falar que tem pouca gente para produção, mas até as pessoas que estão na produção hoje não abrem espaço para novas pessoas, né? Eu tava cansado de ter que ver o pessoal fazendo um monte de coisa e aí eles arquivavam. Eles guardavam tudo aquilo e falavam, pô, ninguém vai mostrar isso aqui, cara. Tem espaço pra todo mundo. Por que a gente tem que ficar ali aplaudindo os grandão no cinema e a gente não pode aplaudir o que a gente tá fazendo aqui? A gente tem que mostrar isso aqui. O povo tem que ver isso aqui. Não pode ficar guardado. A dica é isso, tipo, fazer, exibir e aparecer, assim, não ter vergonha, né, de mostrar o seu trabalho, assim, mesmo. É isso, quem está iniciando vai fazer muito trabalho ruim também no começo, assim, tipo, e é normal você ser insegura também no início da sua carreira, né, então, mas acho que o principal lugar é isso, tipo, de fazer e divulgar, e se divulgar, né, ou divulgar os trabalhos que você faz, assim, tipo, não ter medo de se jogar no mundo, assim, né. Bom, acho que nós todos queremos ter uma primeira oportunidade para trabalhar com o que a gente ama, que é o cinema. E eu queria que essas produtoras dessem oportunidades da gente fazer e da gente errar e da gente aprender com os erros, porque é óbvio que nós não vamos ser perfeitos de primeira, assim, para a gente conseguir construir um portfólio e uma carreira que a gente se orgulhe, que a gente queira continuar, que não faça com que a gente queira desistir, né, pela concorrência do mercado. Então, uma coisa que me motiva é poder colocar tanto pessoas pretas tanto na tela do cinema quanto por trás das câmeras. Então, essa é a minha maior motivação para fazer cinema. Tipo, trazer mais representatividade para o meio que tem tipo, pouquíssimas pessoas, pelo menos pessoas com destaque. Vai ser clichê a resposta, mas acho que o move é a paixão pelo cinema, assim, ou pela arte mesmo, né? Eu sou apaixonado por cinema desde que eu tinha 13 anos, assim, então eu via que eu era meio deslumbrado, assim, hoje sou menos deslumbrado, mas ainda sou apaixonado pelo que o cinema pode propor, assim. Então eu amo cinema, eu sempre fui cinéfilo, assim. Desde que eu tinha uns 13 anos eu ficava vendo filme atrás de filme, e eu sempre quis fazer isso. É o que eu sei fazer, né? Eu não sei fazer outra coisa que não seja arte. Então é o jeito que eu sei retratar o mundo, é o jeito que eu penso, é o que eu vivo. Eu não sei fazer uma outra coisa que não seja filme. Então o jeito é tentar, realmente. Não tem outro caminho. Ai, pelo amor de Deus, me contratem.